Muito bem, nosso tema de hoje, queridos, será este, vivendo a comunhão cristã. É uma manhã de ceia, então, esse processual destaca verdades espirituais muito importantes para a vida da gente. A morte, a ressurreição, o retorno de Cristo, mas também a verdadeira comunhão cristã que podemos viver e relembrar nesse tempo de ceia. Mas nesse particular, especificamente, queridos, quase sempre não temos em mente o seu verdadeiro significado, a verdadeira base bíblica que respalda esta comunhão. E o que isso quer dizer para nós aqui nesta manhã? É que nós temos uma tendência incrível de passarmos esse tempo de ceia e de culto, por exemplo, como apenas um ritual na nossa vida, uma janela ritualística, em que entramos nesse lugar e convivemos com pessoas com as quais não gostaríamos de conviver por mais tempo do que só este, nos cumprimentamos rapidamente e pronto. Na verdade, essa é uma forma que temos de comunhão, de compartilhar uma comunhão que a Bíblia chama e caracteriza como doente, uma comunhão doentia. Vejo pessoas, crentes em Cristo, convivo com eles, mas o meu coração não se abre, não recebe, não dá, só partilhamos um espaço ritual. Então, diante disso, gostaria de lhes propor o seguinte, que a base bíblica sadia cura a comunhão doentia. Muito pesada a frase ou não? A base bíblica sadia cura a comunhão doentia. Por uma comunhão doentia eu entendo isto, queridos. Aquela comunhão que tem um caráter de doença relacional, que é débil em si mesma, que é inclusive nociva à nossa saúde espiritual. O que podemos estar vivendo agora, neste momento. Então, olhe as pessoas ao seu redor e questione a você mesmo, estou vivendo uma comunhão sadia com essas pessoas? Olhe aí, por favor. Veja um pouquinho as pessoas que estão ao seu redor. Podemos viver essa comunhão doentia agora mesmo. E um texto que nos esclarece isso com muita propriedade é este de 1 Coríntios 11, 17 e 18, que será o pano de fundo da nossa reflexão nessa manhã. Comumente os dirigentes desse momento da ceia não leem esses versículos prioritários para entender o porquê dessa reunião tão importante para a fé cristã. Convido você a ler comigo esses textos, esses dois versículos. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Será que é o texto certo mesmo? Pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Eu achei que toda reunião cristã só fizesse bem. Você também achava isso? Pergunte à pessoa ao seu lado aí. Talvez você continue achando. Vou tentar convencer você que nem sempre é assim. Olha o verso 18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, perceba, não na igreja, mas como igreja, há divisões entre vocês. Comunhão doente. Mas qual é a base bíblica, queridos, que é tão sadia, que pode nos ajudar nessa manhã a examinar o estado da nossa comunhão? E mais, será que esse texto se aplica à nossa realidade de hoje? Para nós aqui nessa manhã? Penso que sim. Portanto, quero lhes apresentar 3 círculos bíblicos de cura para a comunhão cristã doente,
a partir do estudo de 3 palavrinhas gregas que aparecem muitas vezes no Novo Testamento. Então, se você tem aquele bom costume de anotar, escreva essas 3 palavrinhas. A primeira palavra que nos revela a base bíblica sadia, que cura a comunhão doentia, é esta daí, koinonia, a unidade na fé cristã. Podem ler comigo, por favor? Koinonia, a unidade na fé cristã. Obrigado. Diga aí a pessoa ao seu lado, você tem unidade na fé cristã, você tem koinonia com alguém, será que tem? Essa palavra, queridos, temos um pequeno probleminha de fonte aí, mas essa palavra comumente está envolta por alguns equívocos interpretativos. Um deles é a identificação que se faz de koinonia com comida, com refeição. E eu trouxe um referencial histórico, que poderia ser essa pintura aí do século XIII, mais ou menos, chamada de La Koinonia, que mostra o Pai, o Filho e o Espírito Santo ao redor da mesa comendo. Pode ter começado aí o equívoco. Mais tarde alguém estilizou esta pintura e acrescentou, veja aí em cima da mesa, até talheres e copos, para que eles possam fazer uma boa koinonia, bastante comida entre o Pai, o Filho e o Espírito. Mas o equívoco continua na nomeação de algumas cafeterias gospel com esse nome de koinonia. Ou reuniões quaisquer que envolvam a comida e o pessoal diz, venha para a koinonia. Até já fui a templos que cantinas e restaurantes tinham esse nome, koinonia. Venha fazer koinonia conosco, comendo aqui. Por isso, alguns acham que koinonia seja simplesmente a amizade cristã. Mas o Novo Testamento, queridos, nos mostra que koinonia aponta para uma unidade gerada pela doutrina bíblica que se crê e se vive, e não se refere nunca a encontros gastronômicos. Ficou decepcionado? Espero que não. Se não, veja alguns versículos comigo, por favor. Atos 2:42 encontramos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à koinonia, ao partir do pão e às orações. Alguns não percebem que existe uma vírgula entre comunhão e partir do pão, acham que a koinonia era o partir do pão, mas não era. E note que interessante, a prioridade era o ensino, né? Na atuação do Espírito Santo. 1 Coríntios 1:9, encontramos Paulo utilizando-se também desta palavra. Veja aí. Fiel é Deus, o qual nos chamou à koinonia com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui ele começa a delinear essa diferença muito claramente. Agora perceba, obviamente, essa koinonia, essa comunhão, é de ordem espiritual, do campo, da esfera da fé. Ele vai mais adiante, 1 Coríntios 10:16. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a koinonia do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é, porventura, a koinonia do corpo de Cristo? A ceia aqui, queridos, denota essa comunhão espiritual, horizontal e vertical. Nós com Cristo, nós com os nossos irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Segundo aos Coríntios 6,14, ele diz, não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que koinonia pode ter a luz com as trevas? Não há comunhão confessional, espiritual entre luz e trevas, é isso que ele está dizendo. E ao chegarmos a Filemão, e no seu verso 6, encontramos de uma maneira muito especial essa relação direta entre comunhão e o crer, representado aí pela palavra fé. Veja aí.
Oro para que a koinonia, que procede da sua fé, seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Portanto, queridos, koinonia está baseada na vivência da doutrina bíblica que faz a nossa confissão de fé. Toda vez que você olha para o lado e diz, oh, meu irmão, somos irmãos de fé, irmãos em Cristo, não é verdade? Temos comunhão ao redor de princípios de vida que Deus nos dá em sua palavra, quando a lemos no seu texto e no seu contexto, respeitando os dois. Pense comigo mais um pouco, então. Se não vivemos pela palavra em seu contexto, se não temos o mesmo crer, como poderemos ter comunhão sadia, queridos? Especialmente hoje, que ceia nós viveremos, se não somos realmente irmãos em Cristo, onde é a palavra de Deus que avaliza a nossa vida, os nossos princípios. É a palavra que nos indica o rumo que temos que andar e seguir, quais são os propósitos, quais são os nossos sonhos, aquilo que povoa a mente e o coração. Que ceia viveremos se não tiramos a nossa vida, não derivamos a nossa vida da palavra de Deus? Talvez aquela do mero conflito de opiniões, você não acha? Em que cada um tem a sua e assim seguimos, assim caminha a humanidade. A base bíblica sadia cura a comunhão doentia. 3 círculos bíblicos de cura para a comunhão, queridos. A segunda palavra, além de koinonia, que nos revela esta base bíblica sadia que cura a comunhão doentia, é essa, Filadelfia, a unidade no sentimento cristão. Pode ler com a pessoa ao seu lado, por favor? Filadelfia. Existe um sentimento de comunhão, você sabia? Ele é prático e se traduz assim, numa amizade solidária, fraterna, compromissada com gente, com pessoas e não com coisas ou tarefas. E não sei se você percebeu, mas a igreja atual vai se travestindo de uma pragmática tão profunda que passa a importar do mundo lá fora, do seu contexto social, essa filosofia da produção e do consumo, onde as pessoas são trabalhadores que só encontram o seu valor na produção que fazem de bens e serviços, mesmo no meio da igreja. Se elas servem, de acordo com o líder, servem. Se elas servem, servem. Se não servem, não servem. Por isso, grandes machucados emocionais e espirituais são feitos nesse meio. Mas a igreja de Cristo, queridos, pelo menos a do Novo Testamento, nunca é assim. Existe uma comunhão saudável, que é aquela que aponta para a mesma confissão de fé, mas também, queridos, para a decisão de andarmos juntos como gente igual em Cristo, lado a lado. Por isso o juiz senta ao lado daquele irmão que levou bomba no telecurso e pode chamá-lo de irmão e se identificar com ele em Cristo, porque dentro da igreja não existe esse tipo de hierarquia, como veremos daqui a pouco. Iguais em Cristo, desenvolvendo um sentimento prático de amizade cristã que nos faz compartilhar toda a vida e não somente tarefas eclesiásticas. Tem gente que se conhece em meio às tarefas, mas não em meio à vida. Gente que desempenha tarefas, mas nunca consegue partilhar do seu coração, dos seus dilemas, dos seus fracassos espirituais,
do seu jeito de ser gente e não entender a forma como Deus age, e não aceitar a forma como Ele age, e não tem ninguém que possa partilhar esse momento com ele, amizade cristã. Se não, veja alguns versículos para que você se convença que esse sentimento cristão é de ordem prática. Veja o que Paulo diz. Dediquem-se uns aos outros com filadelfia. Dedique-se, querido. Não é uma coisa que acontece normalmente, não é? Dedicar-se vem de uma decisão visceral. Eu vou fazer isso. Quero me dedicar a isso. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Aí já complicou um pouco, né? Poderia ser só a primeira parte do verso. 1 Tessalonicenses 4,9, ele diz: quanto à Filadelfia, não precisamos escrever-lhes. Olha que bênção. Por quê? Pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Que coisa incrível! Se você aprendeu com Deus, irá amar os irmãos de maneira prática. E eu vou pedir que você pergunte à pessoa ao seu lado: você já aprendeu a amar com Deus? Deus já foi o seu professor do amor prático? Complicou, hein, irmão? Por isso que muita gente na igreja não consegue amar, não aprende com Deus. São burocratas da fé. Gente que tem uma confissão escrita fora do coração e da mente. 1 de Pedro 1,22 divide o texto em duas partes e mostra claramente o que estamos falando até aqui. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, olha a confissão de fé, a koinonia, e esta que leva à Filadelfia, ao amor fraterno e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Portanto, queridos, se não vivemos pelo que cremos, e não decidimos todos os dias amar os irmãos, como poderemos vivenciar uma comunhão sadia? E hoje aqui, especialmente nesse tempo de ceia, participaremos de um ritual com gente desconhecida, ou com pessoas que são alvo de uma decisão da minha alma, porque sou comprometido com Cristo, dedicar-me-ei à vida dessas pessoas, quero amar essas pessoas, quero desenvolver amizade verdadeira com elas em Cristo, em Deus. A base bíblica sadia, queridos, cura a comunhão doentia. Se você despertou agora, estou apresentando 3 círculos bíblicos de cura para a comunhão cristã doente. Além da koinonia e da Filadelfia, a terceira palavra que nos revela esta base bíblica sadia, que cura a comunhão doentia, é esta aí: diaconia. A unidade no serviço cristão. Pode repetir com a pessoa ao lado, por favor? Puxa, eu creio que essa palavra nunca foi associada à dinâmica da comunhão cristã, não é verdade? A que comumente associamos essa palavra? A que comumente associamos essa palavra diaconia? Concorda que é o trabalho, o serviço do diácono, da diaconisa, conforme Atos capítulo 6? Mas é interessante estudarmos essa palavra no Novo Testamento e ver que, de maneira abrangente, diaconia é o serviço voluntário prático, dedicado a Deus em favor das pessoas, como um resultado natural do que se crê e do amor que se decide doar a elas. Se não, veja, queridos,
Jesus, em Mateus 20, 25, nos diz, olha lá, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. E Jesus aqui destaca claramente, queridos, essa lógica hierárquica da dominação do outro existente no mundo sem Deus. Veja o complemento, verso 26. Não será assim entre vocês. Lá fora a dominação e um pensamento hierárquico, onde alguém é mais importante que outros, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, e na outra tradução, no meu reino, deverá ser aquele que pratica a diaconia, ou literalmente, deverá ser servo voluntário, diáconos, do próximo. Que coisa interessante isso. Veja João 12, 26. Quem pratica a diaconia precisa seguir-me. E onde estou, o meu diáconos, o meu servo voluntário também estará. Aquele que pratica a diaconia, o serviço voluntário, meu Pai o honrará. Louvado seja o seu nome. Que coisa maravilhosa é esta. Jesus mostrando o serviço voluntário que é próprio do seu discípulo. Paulo também se utiliza dessa palavra em 1 Coríntios 12, 5. E há diversidade de diaconias, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor continua sendo o mesmo. Né? Mas há diversidade de diaconias. E aqui nesse ambiente da manifestação do Espírito, esse conceito foi traduzido como ministério, e eu acho que virou um instrumento de orgulho e prepotência para a igreja atual. No meio cristão, é muito comum você encontrar alguém batendo no peito e dizendo, este é o meu ministério. Você já viu isso ou não? Esse é o meu ministério, amado. Qual é o seu ministério? Meu ministério. Os pastores gostam muito disso. Meu ministério, minha ovelha, minha igreja. Mas as pessoas também gostam. Eu penso que elas estão com aquele pensamento do Ministério do Interior, Ministério da Saúde, Ministério das Minas de Energia, um sujeito sentado numa mesa alta, tendo um grupo a servi-lo. Daí, esse é o meu ministério. Amém, irmão? Que bênção. Desculpe eu lhe dar essa notícia, mas você não é dono de nada, você não possui ministério nenhum, meu irmão. Você foi chamado a ser um servo voluntário, a abrir mão do seu orgulho pessoal e da busca por cargos hierárquicos, ilusórios dentro da igreja de hoje. Então, o meu conselho, que também é bíblico, é que você jogue fora as suas medalhas e vista-se da toalha imediatamente. Efésios 4:12, encontramos isso com clareza, com o fim de preparar os santos para a obra da diaconia, do serviço voluntário, para que o corpo de Cristo seja edificado. Em nenhum lugar do Novo Testamento, diaconia é um motivo de orgulho, mas é um motivo de quebrantamento, de reconhecimento que eu tenho um lugar que Deus me deu para desempenhar esse ministério ou esse serviço voluntário, sempre para a edificação do outro. É claro que recebo também, mas isso nunca será a minha motivação. Então, queridos, o Novo Testamento mostra que diaconia é o serviço voluntário prático, dedicado a Deus em favor das pessoas, como resultado natural do que se crê e do amor que se decide doar. Então, podemos refletir um pouquinho
com alguns questionamentos. Queridos, se nós não vivemos pelo que cremos, se não decidimos amar o nosso irmão e ao próximo todos os dias, se não decidimos servir voluntária e quebrantadamente a Cristo e as pessoas, como poderemos ser uma igreja que partilha de uma comunhão sadia, uma comunhão bíblica? Como? É impossível. Só terá comunhão sadia quem vivenciar a unidade da fé cristã. Só terá uma comunhão sadia quem agregar à sua fé a decisão de ser um no sentimento cristão que busca o outro dentro da sua realidade e o traz para a luz de Cristo, não a luz da igreja, a luz do pastor, a luz do líder, a luz do processo de ministério. E, finalmente, a unidade sadia vem disso, de um serviço voluntário, sermos um servindo como Deus quer ser servido. Então, essa base bíblica sadia cura qualquer traço de doença comunitária, de comunhão. Eu convido você, nesse tempo de ceia do Senhor, a abrir o seu coração para esta realidade. Senão você não passará de um ritualista, tomando um pedaço de pão e um cálice de suco de uva, tentando fazer desse momento uma quarta-feira de cinzas cristã, em que você pede a Deus perdão pela multidão dos seus pecados, e tenta se lavar com esse pedaço de pão e esse cálice. Não é assim que funciona, queridos. Eu creio, eu amo, eu sirvo, eu comungo. Pego o pão, como do pão, bebo do cálice nesse contexto. E aí então, ao cruzar com as pessoas pelos corredores, também carregando seu pedaço de pão e seu cálice, saberei que ali vai um irmão em Cristo, meu irmão em Cristo, que estamos juntos, unidos por um sentimento cristão que suplanta a nós mesmos, o nosso egoísmo e o nosso orgulho. E vai ali também um alvo do meu serviço, das coisas menores até coisas maiores, mas depende de mim. Senhor, ajuda a cada um de nós a vivenciarmos essa realidade de crer, amar e servir conforme a sua vontade, conforme diz a sua palavra, para que a Igreja da Borda seja sadia na sua comunhão, que seja próspera naquilo que realmente importa. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Será que você poderia dar um abraço na pessoa ao seu lado? Talvez declamar para ela isso: eu quero crer com você, eu quero amar você, quero servir você. É verdade, viu? Para vocês também, eu quero amar, servir, de verdade, meu querido. Que bênção. Que bênção. Eu creio, eu amo, eu sirvo conforme a vontade de Deus. Sou um com você, meu irmão.
Vamos fazer desse momento de ceia um momento diferente daquele que os nossos irmãos de Corinto viviam. Diz assim: irmãos, depois de tudo isso que lhes falei, que vocês coloquem sua vida no trilho e possam entender o que significa esse momento. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu desse corpo e desse sangue. Por isso, examine-se, meu irmão, e depois coma e beba. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si. Quem pode participar dessa mesa? Todos aqueles que têm um compromisso de vida com Cristo. Essa não é a mesa da Igreja Batista, da Borda, é a mesa do Senhor. Agora, quero exortar você, não pense que você tem o direito de participar dessa mesa porque você é membro dessa igreja. O que te faz digno e participante da mesa é Cristo em sua vida. Por isso, então, abra o seu coração no momento de reflexão. Baixe sua cabeça, reveja os seus valores. Enquanto isso, vou pedir que o irmão Corsete venha aqui, por favor, orar por nós. Esteja colocando diante de Deus o seu coração. Diga a Ele: eu quero, Senhor, crer, eu quero amar, eu quero servir de verdade. Fazer conforme a sua vontade. Fazer diferença nessa comunidade de fé onde o Senhor me plantou. Quebrando divisões e amando ao Senhor de todo o meu coração. E ao participar do pão e do cálice, você o fará com uma comunhão renovada em nome de Jesus. Vamos agradecer o pão e o vinho. Curvemos, irmãos, as nossas cabeças para orarmos. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós queremos agora, Senhor, manifestar a nossa gratidão, dentro dos limites em que somos capazes, mas manifestar, Senhor, a nossa gratidão por tão grande salvação. Ó Deus, por esta maravilhosa execução do plano de redenção. Quando Deus, o Filho, se encarnou para nascer como homem, como pessoa, cujo nascimento vamos comemorar agora, daqui a alguns dias. Então, pela encarnação de Cristo, pelo seu nascimento, pela sua vida, e finalmente cumprindo e consumando este plano, se deu a si mesmo por nós na cruz, e ressuscitou e retornou ao Pai. Nós te damos graças, Senhor, por esta tão grande salvação, que foi a manifestação da tua graça e do teu amor para conosco. Ó Deus, ajuda-nos a termos permanentemente isso em nossa memória e em nossos sentimentos, para que sejamos também pessoas quebrantadas diante de tão grande amor. Ó Deus, fala ao coração de cada pessoa que aqui está nesta manhã. Se há alguma falha, algum pecado a ser confessado, que o façam agora. Ó Deus, na renovação dos seus compromissos contigo,
Ó Deus, abençoa-nos, Senhor, para que agora a celebração da tua ceia não seja para cada um de nós apenas um ritual a ser cumprido, mas, ó Deus, seja-se revista de uma realidade profunda, e que nós possamos dizer, Senhor, muito obrigado pelo corpo de Cristo que foi dado por nós, pelo seu sangue derramado, e dá-nos, Senhor, humildade, quebrantamento de coração, para que a cada dia nos coloquemos nas tuas mãos, em disponibilidade total para te servir. Ó Deus, visita-nos na pessoa do teu Santo Espírito agora, a cada pessoa, para tornar esta realidade presente. Nós te agradecemos e te louvamos em o nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Vou pedir que você saia do seu lugar. Temos mesas no fundo e na frente. Você venha pelos lados. Lá em cima também temos. Pelos lados e volte pelo meio. Tentarmos organizar esse tempo. Você que vai participar, venha, por favor. Pode pegar o cálice e pegar o pão, voltar para o seu lugar e aguardar um momento para que todos comamos e bebamos juntos. Eu vou cantar enquanto eles se servem. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos e perante o seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis dessas chagas pureza para o mais torpe pecador, hoje mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, tu
Você tem na mão um símbolo desses compromissos que você assume todos os dias, de crer, de amar e de servir. Você que é meu irmão em Cristo, que entende isso, vai comer e tomar comigo, anunciando esse seu compromisso com Ele. Quem sabe hoje nós nos encontremos com o Senhor. Alguns disseram amém. Eu sei que no coração todos querem ir. Vamos juntos, queridos, comamos o pão e bebamos o cálice em nome de Jesus. Vou pedir que o irmão Reginaldi venha orar conosco aqui, agradecendo por esse tempo, louvando ao Senhor por nossa comunhão sadia. Oremos. Pai, obrigado, Pai, por esse tempo na Tua presença. Nós te louvamos, Senhor, porque, como irmãos em Cristo, queremos crer, queremos amar e queremos servir na Tua causa. Mas para isso, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Teu Santo Espírito nos ajudando. E que o Senhor esteja, Pai, com esta igreja como tem estado, com esse Teu povo reunido aqui no Teu nome. E nós te louvamos, agradecidos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém.